Fala pessoal do Terceira Venda, mais um podcast nessa quarta-feira fria, à noite. Que horas que é o podcast? 7 da noite, né? 6 da noite, então? 6 da tarde, 6 da noite. Então, pessoal, esse é um podcast para quem já investiu no Google e não deu certo, quem botou na agência dinheiro não deu certo. Eu tô aqui na minha frente com meu parceiro de bancada, que já teve boas experiências, más experiências, mas esse é o momento de você saber se o digital funciona para você e principalmente para o mercado de terceirização, segurança, que é o mercado atípico de todos. Para quem não me conhece, Lucas, CEO da Prime Video, eu tô com o meu grandioso parceiro Marcelo Ban. E aí, meu amigo? Não, esse assunto vai ser muito legal porque, assim, não domino, tenho muita curiosidade, tenho certeza que vocês também têm muita curiosidade de saber se realmente o Google funciona para venda do nosso segmento, segurança e serviços. E aqui o grande especialista é, pessoal, não percam porque hoje a gente vai aprender tudo, uma aula gratuita. É gratuita, né? É gratuita, né? É gratuita. Tomando uma verdinha sem álcool. Sem álcool. Sem álcool, né? Ô, Bando, eu vou começar fazendo pergunta pra você, então. Pra gente começar. Você lá na tua empresa, você tá contratando, tá buscando por uma agência de marketing digital. Sim. O que te fez... Você já tinha uma agência antes, né? Mas o que te faz hoje, o que você busca hoje no digital? Na verdade, assim, hoje a empresa, ela, por muitos anos, ela acho que nunca trabalhou a questão do brand, né? Então, esse é o meu grande desafio, primeiro, é trazer essa grande oportunidade para o mercado. Primeiro, o mercado tem que me conhecer. Não adianta você conhecer o Marcelo Bana, que está nas grandes mídias, está no Bootcamp, está em todas as associações, e tô aqui na Prime Video contigo, mas muitas vezes a pessoa não associa a marca que eu represento, O nome chega na frente da né? empresa. E aí, para mim, é muito mais importante, como eu falo com o meu CEO, que o brand tem que estar, ou o brand está à frente, ou tem que estar em conjunto, na mesma sinergia com o profissional que representa aquele brand, né? E hoje existe um descasamento. Então, hoje eu sei que o mercado do segmento de serviços da questão do famoso Google, né? Seja aquele comprador que vai digitar, vai ver só a primeira página, ou o cara vai te buscar porque realmente conhece a sua marca, porque viu em algum lugar, ou porque tem uma referência de algum segmento, porque foi indicado por algum profissional que é o usuário do seu negócio. Mas quando você não tem essa experiência eh, conjunta, você tem que buscar a questão da mídia. Então, por isso que hoje estou trocando, né, a agência hoje, porque infelizmente acho que não entenderam talvez qual o propósito da empresa, qual é a necessidade da empresa em relação o dia de hoje, né, o mundo de hoje. E é isso aí, Ah, cara, eu preciso de uma dar luz. de uma luz e você é o Então cara. vamos lá. A agência começou a trabalhar com você. Começou lá e faz post, e faz de tudo, e sai vídeo, tudo. Qual que vai ser o momento que você vai falar? A estratégia de branding tá dando certo. Como que você valida se uma estratégia de branding tá dando certo ou não? Eu tenho minha bom, você tá me colocando uma parede. Pessoal, ele tá me querendo pegar, mas acho que vai servir para mim, né, para todos nós. Assim, primeiro assim, eu acho que eu não posso vender portfólio, eu tenho que vender autoridade, né? De alguma forma eu tenho que chamar a atenção na questão daquilo que eu quero transmitir para o público. Porque assim, portfólio, produto e produto todo mundo tem. Então, como é que eu me destaco em relação ao que eu quero apresentar para o mercado em relação à prestação de serviço, que é muito uma forma muito commodity, é feio falar esse termo, né, para o nosso segmento, mas não deixa de ser. Né? Então, assim, como é que eu posso fazer melhor, entregar de uma forma mais estruturada, organizada, com preço competitivo, e falar que eu sou melhor que talvez uma boa opção. É, Tá enrolando, né? tô enrolando, né? Tô enrolando. Eu Fala assim, como eu posso ser melhor que uma grande empresa do mercado, talvez? quero saber como é que você vai falar pra agência. Tá dando certo a nossa estratégia de brand ou não está dando certo a nossa estratégia de branding? É, Porque a agência, ela ama isso. Porque o branding, ele é muito aspiracional, ele é muito filosófico, ele não é palpável. Então, assim, o não, em branding... primeiro lugar, tem que mensurar as conversões, né? É, começa por aí, a qualificação dos leads, né? Tentar Hum, fazer os filtros quando trouxer ou via chat, outra vez o e-mail,
não vir, no nosso caso, tem 90% é procura de emprego, é saber usar as palavras-chave para a gente tentar filtrar e ser mais assertivo em relação ao que a gente propõe na questão de SEO. Então, acho que esses grandes desafios é você ser mais assertivo. No final, o que eu quero? Eu quero Vender vender. mais, Eu vender quero vender mais. mais. Isso. Mas para vender mais, eu tenho que usar uma série de estratégias e testar todos os dias qual a melhor forma de eu ser mais assertivo na questão da conversão. Pode não ser através do branding. Se a agência falar que ela tem uma estratégia para fazer você vender mais, que não envolve branding. Porque eu acho que são coisas paralelas. Uma coisa é brand, né? E outra coisa é Performance. foco em venda. Isso. Foco em venda. Só que eu não sei, agora pergunto para você. Como eu equilibro isso? Brand e foco em vendas? Porque em algum momento eu tenho que ser institucional, em algum momento eu tenho que ser um pouco mais agressivo, uma coisa tem que ser provocativo, né? E em algum momento eu tenho que ser atrativo, dizer assim. Eu acho que é esse equilíbrio que eu ainda não consegui encontrar ainda com as agências. A dificuldade, Banda, é que quando as pessoas falam de branding, de marca, é tudo muito não palpável, né? Se você tem uma agência que te faz um trabalho legal de branding, mas que não traz venda, você não vai querer ficar com ela. No final, o CEO vai falar assim, muito É bonito, custo, Marcelo. muito custo. Agora, se Não você vai tem, ter o CAC. se você tem uma agência que foca em performance, te traz vendas e não tá nem aí pro branding, você vai adorar ela, porque no final tá entrando dinheiro dentro do caixa, o cara tá entendendo que ele contratou uma máquina de dinheiro onde ele põe 5 mil e volta 25 mil no médio e longo prazo. Então, a agência muitas vezes ela acaba desvirtuando do objetivo principal, porque, primeiro, o perfil do marqueteiro, vamos falar, mais antigo, é esse cara mais das ideias, da criatividade, de fazer uma peça visual, gráfica. Então ele perde, às vezes, muito tempo com essas questões aspiracionais, mas que não geram venda para o Sim. cliente entende como custo e ele corta marketing na grande parte das vezes. Entender que o brand é médio e longo prazo, né? E venda tem que ser. Hoje o resultado é amanhã é hoje, amanhã é hoje. É igual todo mundo fala, né? Ah, que você almoçou hoje, mas o que você tem pra janta, né? E quando eu falo assim, quando você vende, por exemplo, eu na Prime Video aqui, mano, eu pouco gastei dinheiro com estratégias focadas em branding e muito, vamos falar que 95% da minha verba eu gasto em aquisição de clientes. Uhum. Só que quando a gente fala de investir em aquisição de clientes, de forma indireta eu estou investindo em branding. Por quê? Para eu vender 10 contratos, eu falo com 50. Então, todos os meses eu estou falando com quase 100 empresas. Na verdade, que eu tenho 2 vendedores. Então, eu falo com 100 empresas que falam com o meu vendedor, que apresentam a Prime Bid, que a gente pede relacionamento, pede indicação. Então, isso é branding, é que o pessoal às vezes viaja na questão do branding, de ser um vídeo bonito, que mostra a empresa por cima, naquela sede brilhante. Acho que às vezes só isso é branding, mas branding realmente, as pessoas te conhecerem. E pode te conhecer porque você tem um processo de vendas agressivo que você conversa com muita gente, porque a tua agência te gera muita demanda comercial. E uma coisa que eu falo que, às vezes, quando a gente fala de brand, pô, as empresas têm que me conhecer para facilitar a minha venda. Isso é uma verdade, tá? Só que quando você gera demanda, você resolve grande parte dos seus problemas. Vamos falar que você contratou a agência, você não gerava nada de leads, você tinha ali as suas 5 indicações por mês, a agência agora está te gerando 50 leads. Nesses 50 leads, você primeiro resolve um problema de perfil. Porque você, na tua empresa, você tem um perfil mais específico de cliente, que é o que enxerga valor em você. Só que se você gera 5 leads por indicação, qual que é a probabilidade desses 5 serem o perfil que enxerga o valor na tua empresa? E converter, né? E converter é menor do que quando você gera 50. Porque desses 50, talvez vão ter 45 que não enxergam valor e os 5 que enxergam valor, porque você está trabalhando com a quantidade. Então você começa a achar empresas que enxergam perfil no teu serviço, porque podem às vezes estar próximas, conhece alguém dentro do teu círculo de amizades, tem alguma singularidade com você, vendedor ou empresa. Aí você tem o segundo aspecto, que é o vendedor herói. O vendedor herói é o que com essas 5 indicações e com a carteira dele, com o evento, ele tem que fazer virar venda. Aí você fica dependendo de um vendedor que tapa o buraco de demanda e tapa o buraco de vendas. Quando você tem, de novo, uma agência que te gera demanda comercial, você tem a questão do vendedor que ele não precisa mais ser o herói. Você precisa só ter um vendedor agora que siga o processo, faça um processo comercial bom, mas você aumentou a probabilidade dele de vender em 10 vezes, porque antes ele tinha 5 indicações, agora ele tem 5 leads. Então você já não precisa ter o melhor vendedor do mundo, porque você está tapando esse buraco com volume. E quando você gera muito volume de demanda,
você gera demandas, às vezes frias, que o cliente está querendo conhecer um pouquinho do cenário, entender que tem solução, mas você gera demandas do cliente que já está quase certo que ele quer contratar, que aí você vai tirar o pedido. Ele já sabe que ele quer uma empresa da Zona Sul, ele já pesquisou sua empresa, já pesquisou sobre você, é quase tirar um pedido. Uhum. Porque ele já fez tudo o que ele precisava, o vendedor só tem que não atrapalhar a venda. Ele tem que estar no o gol, tem que estar com a bola, tem que chutar pro gol, né, cara? Isso, você aumenta todas as suas probabilidades. E hoje tudo isso aí a gente chama de produtividade, ou seja, todos os meus indicadores, meus BI, tudo em cima de produtividade. Então, a gente sabe que existe a quantidade, tem uma taxa de conversão, e eu pretendo gerar, por exemplo, hoje eu tenho uma taxa de conversão média de 7 a 8%. É um número bom, mas já tive empresas que eu trabalhei que a margem, a taxa de conversão já era acima de 2 casas decimais. Né, mas assim, porque gerava muita oportunidade, porque o telefone tocava. Então, Sim. assim, quando existe uma coisa muito verdadeira nesse mercado ou qualquer outro mercado. Uma coisa é quando você faz todo o processo de prospecção, né, e fazer um mapeamento das coisas que vai acontecer no futuro e fazer muitas vezes a apresentação da marca, a apresentação da empresa, portfólio, e fazer um mapeamento, olha, eu vou contar só daqui 6 meses, daqui 12 meses, ou seja, começa a fazer o forecast daquilo que vai acontecer. Uma coisa é o cliente já te ligar, para mim já é 50%. 50%. Então, assim, quando você tem uma empresa, são dois cenários, empresa que realmente toca o telefone, onde a oportunidade já existiu, porque acredito muito nessa questão da produtividade do investimento em mídia, a gente vai falar bastante de Sim. Google hoje, e uma coisa quando o telefone não toca. Qual é o esforço da área comercial uma empresa que não toca? Então você tem que fazer um esforço muito, mas é 3 vezes, 4 vezes maior do que essa empresa que o telefone toca. Perfeito. Você chegou num ponto que quando a gente pensa nesse comprador, ele tá com um problema lá que ele quer resolver e ele tá buscando a solução que sua empresa oferece, certo? Sim. Aí o vendedor, que não tem esse telefone que toca, ele entra igual no processo comercial, igual os que o telefone tocaram. Só que ele esquece muitas vezes que o comprador não sabe quem é você, não sabe quem é a sua empresa, não sabe se ela tem credibilidade, não sabe se é uma contratação segura. Uhum. Então você vai ter que percorrer por uma jornada de vendas muito maior do que o cara que tocou o telefone. Você tem chances, mas você tem que tirar todas essas objeções que na maioria das vezes o comprador não vai te falar. Ele não vai falar que não conhece a sua empresa, nunca ouviu falar, que ele não está seguro de contratar. Você que vai ter que começar agora a dar informações para ele que sua empresa é uma empresa tão boa quanto, não é conhecida, mas faz um baita trabalho, parte financeira tá ok, parte societária tá ok. Então você vai ter que percorrer por mais objeções do que realmente uma empresa grande que o telefone toca. Aquela empresa tem um nome muito forte, tem credibilidade, é só ela oferecer uma solução dentro do custo que ele espera. Sim. A jornada vai ser muito mais longa. O melhor cenário é o telefone que toca. Só que para isso acontecer, você vai ter que fazer um trabalho lá atrás, das empresas te conhecerem, de você ter cliente, ter volume, aí a gente volta na performance. Porque ainda mais quando eu converso com os empresários, hoje um pouco menos, tá? Mas eu sempre ouvi que o digital pro mercado de facilities não funciona. Que investir em Google só vem currículo, só vem cotação pequenininha, que não funciona. Só que quando eu digito lá no Google lá, empresa de limpeza, Tagocil, Souza Lima, as grandes lá. Cara, se as grandes estão investindo lá, alguma coisa tem. Ninguém tá jogando dinheiro fora. Eu acho que é aí que entra a expertise de uma boa agência ou de uma boa área de marketing interno, para você realmente fazer todos esses filtros e fazer a parte de inteligência, né, dentro do Google. Aí deixa eu perguntar aqui, porque só você pergunta. Tá. Esse cara é afogado. Eu quero aprender, só ele que me pergunta. Mas vamos falar do nosso tema principal. Google. Você acredita, lógico, você acredita muito no Google, mas hoje eu, como prestador de serviço, como nós aqui, todos nós estamos aqui já esperando essa sua fala aqui. O Google funciona? É um bom investimento? Tá. Vai depender de alguns fatores. Vai depender primeiro do fator. Quem que é o público que você quer atingir com o Google? Você não vai entrar na Ambev pelo Google. Você não vai conseguir chegar nas grandes empresas maiores pelo Google. Não adianta. Se você é muito nichado também, talvez não vai funcionar o Google. Por exemplo, eu só atendo a indústria química ou indústria alimentícia.
O que é mais fácil, Bando? Eu mapear as 400 indústrias alimentícias que tem, ligar em uma a uma e fazer um processo de relacionamento? Ou eu ficar contando que no meio de milhões de pessoas que acessam a internet, o comprador da indústria alimentícia vai fazer uma busca e vai cair na minha empresa? É muito mais difícil. Agora, quando eu tenho um público pulverizado, vários segmentos de pequeno, médio porte, faz muito mais sentido. Porque para que eu vou ir atrás do cliente? E eu falo que às vezes esse é um gap da prospecção ativa. Quando eu ligo numa empresa, falando, olha, meu nome é Lucas, da empresa XPTO Serviços, eu quero aí fazer uma apresentação para você, eu posso conseguir essa reunião. Pode dar certo em relação ao volume de leads. Só que a pergunta que eu faço é, como que você chega nessa reunião? Você chega muitas vezes por baixo na questão da concepção do comprador. Uma coisa é o comprador te convidar para uma reunião, outra coisa é você ligar para ele insistir e chegar na reunião. Você vai ter um percurso muito mais longo. Então, quando você está no Google, a não ser pelo volume de leads que é muito maior, você também chega para um cliente que está precisando e o cliente que solicitou a tua visita lá. Você provavelmente vai ter uma conversa muito mais produtiva. Para entender se o Google funciona, vai ter que entender como que é o funcionamento do Google. Hoje, acho que 80 e poucos % de todo o acesso da internet é no site do Google. Então as pessoas elas utilizam o Google. Quando você vende para empresas, você não vende para empresas, você vende para quem? Para pessoas. E pessoas acessam o Google. Então, se o comprador ali não tem um relacionamento muito forte com uma determinada empresa ou com empresas suficientes para completar o bid, ele vai ter que ir no Google procurar por essas empresas. Então, o Google é o único canal praticamente que ele tem hoje para encontrar esses fornecedores. Agora, Lucas, as empresas menores, vai dizer assim, lá vai fazer investimento no Google lá de pesquisa, R$3.000, R$5.000, 10 mil reais, por exemplo. Aí você pega as grandes, coloca lá R$50.000, R$100.000. Aí você tem as questões das palavras-chave que no nosso mercado, que é muito enxuto a palavra-chave, né? São poucas. Patrimonial, limpeza, portaria, ou seja, são poucas palavras-chave ou frases que você efetivamente consiga trazer um filtro que seja favorável a você. Qualquer filtro acaba sendo favorável a todas elas, são serviços similares. Então, assim, não tem as desvantagens. Como sair dessa, vai? Eu vou ensinar. Para quem ganha 3, investe 3 e outro que investe 30. Eu vou ensinar uma estratégia para o cara que só tem R$1.000 no Google. Essa estratégia eu só ensino lá no Bootcamp. Como que funciona o algoritmo do Google? Ele vai fazer por leilão. Então, se eu e você estamos lá pagando pelas mesmas palavras, quem vai aparecer na frente é quem está disposto a pagar mais. Além do disposto a pagar mais, o Google ele analisa outros critérios, que é o quanto o seu anúncio é persuasivo, porque ele quer mostrar, ele está preocupado com o usuário, ele quer mostrar um anúncio que condiz com aquilo. Então, se você está vendendo segurança, o teu anúncio tem que ser um anúncio de segurança. Pode parecer óbvio, não é? Só que muitas vezes o cliente coloca lá empresa de terceirização de mão de obra e quando o cliente clica lá dentro, aparece outra coisa. Ou ele digitou segurança e o anúncio é terceirização de mão de obra. Ele não está procurando terceirização de mão de obra, ele está procurando segurança. Então tem que cair na página de segurança. Então ele vai avaliar o quanto o seu anúncio está correspondendo àquele contexto que o cliente está buscando. E o quanto ele está tendo uma boa experiência. Então ele vai olhar o quanto você paga e o quanto você proporciona de boa experiência para esse usuário. Quanto pior a experiência que você proporciona para o seu usuário, site lento, anúncio ruim, não persuasivo, o que está escrito no teu site não corresponde àquilo que o cliente está buscando, você vai ter um índice de qualidade menor. E mesmo que eu pague menos que você, e você pague mais, você vai ter que pagar ainda mais por ter uma experiência pior do cliente. Então, esse é o primeiro algoritmo. Agora você falou que quando ele clica, por exemplo, ele colocou uma palavra... Vou dar um exemplo. Pessoal, ele tem que ir direto naquela página, ele não pode ir na página principal. Segurança patrimonial. Ele tem que ir na página, naquele landing page, direto naquela... O Google ele vai olhar, se o cara digitou segurança pessoal, se na página não tiver escrito nada de segurança pessoal... Porque caiu no institucional. Caiu no home, na home, da primeira página. E não tem nada escrito de segurança pessoal. Matou. É igual quando você vai... O exemplo que a gente dava no curso é do iPhone. O cara digitou lá, iPhone 12 de 228 GB branco. Aí ele clica no anúncio, aí cai na tela smartphone. Ele não tá procurando smartphone, ele tá procurando iPhone 12 de 228 GB. Porque foi uma cagadinha assim. A agência tem preguiça, porque dá trabalho. Eu tenho aqui dentro da Primebit pelo menos uns 200 anúncios que caem em páginas diferentes. Então se hoje o meu cliente busca por empresa de terceirização em São Paulo, vai aparecer um anúncio. Você está buscando por empresa de terceirização em São Paulo? Clique aqui e veja mais de 100 empresas.
E lá no meu site vai ter empresas de segurança em São Paulo. Então, tudo condiz para eu ter um índice de qualidade melhor, para eu pagar mais barato. Esse é o primeiro aspecto. O cara que tem pouco dinheiro, o que vai acontecer? Ele vai ficar lá no final das buscas. Porque no leilão ele vai perder e vai cair na segunda, na terceira página. Só que quem entra na segunda e na terceira página? Quem tá buscando o quê? Emprego. O cara que tá buscando emprego, ele vai entrando na primeira, segunda e vai mandando o currículo dele para cada um. Aí tem a primeira questão. O Google, você tem que avisar para ele o que é uma venda, no caso, que ele chama de conversão. O que é um resultado positivo para o Google? Então você fala assim para o Google, Google, quando preencher esse formulário, quer dizer que isso é um lead. Só que muitas vezes o formulário do currículo e o formulário do contato comercial é o mesmo. Aí o que o Google entendeu? Que esse currículo é um lead qualificado e ele fala assim, opa, dos últimos 10 que vieram, que eram currículos, mas o Google não sabe, o público maior é na Zona Leste, mulheres de mais de 60 anos com renda salarial baixa. E ele vai aumentar a verba para esse público. Então vai virar um ciclo que cada vez mais ele vai procurar pessoas que estão buscando emprego. Uma bola de neve. Uma bola de neve. Isso acontece muito com as empresas. Então você tem que avisar realmente quem é o lead qualificado. E aí como é que se identifica isso? Legal, vamos chegar nesse ponto aqui. Aqui na Prime Bid eu aviso para ele o que é um lead qualificado. Então, o cara que preenche o currículo, ele tem uma página longe da minha, o mais longe possível. Quando ele preenche o formulário de currículo, não é contabilizado uma conversão. Isso é simples, muitas empresas fazem. Você está procurando orçamento ou currículo? Currículo. O cara cai em outra página. Mas aí não é o pulo do gato ainda. O pulo do gato no Google é o que a gente chama de conversão offline. O que é conversão offline? O lead chegou para mim e às vezes é uma diarista, cotando 2 vezes por semana, 2 horas por dia. Não é um lead qualificado para mim aqui na minha estratégia. O meu time de SDR ligou, qualificou, viu que não é qualificado. O que eu faço? Eu devolvo essa informação para o Google. Google, dessas 200 conversões aqui que você me sinalizou que foram conversões, só 87 delas elas foram qualificadas para o meu time. É uma planilha que você manda para o Google. É uma planilha que você manda para ele com e-mail, telefone e o que a gente chama de Gclead, que é o identificador. Você manda para uma pessoa? Não, subo na plataforma do Google Ads. Só que nenhuma agência faz isso. Aqui a gente faz. Eu subo os leads que foram qualificados e eu aviso ele, eu quero mais igual essas pessoas aqui. Aí ele fala assim, então eu tô entendendo, eu tive 200 conversões, mas só 87 foram qualificados. Qual que é o perfil dessas 87? E ele vai atrás da internet em busca dessas pessoas. Eu chego a pagar clique aqui, Bando, R$200. Só que o Google sabe quem é o cara certo que cota os meus serviços. Porque eu tô há quase 4 anos dando essas informações para eles do que é conversão e do que é qualificado. E depois eu aviso ele ainda o que virou venda. O que eu subo na plataforma e meus clientes participam, quer dizer que são cotações boas, porque participou, lotou, cotações maiores. Eu devolvo a informação. Google, além de qualificado, esse lead gerou venda e o valor da venda foi R$5.000. E aí eu posso falar para ele assim, Google, agora eu não quero só que você me gere conversões. Eu quero que você me ache clientes que pagam muito. Não só clientes que pagam muito, porque agora ele sabe o valor que cada cliente paga. E ele vai achar o perfil. Então o Google tem a melhor inteligência artificial que tem. Que pro Google a Prime Bid é como se fosse um IA, né? Uma inteligência artificial, né? O Google é o IA. Eu sou o que vou dar os dados para ele trabalhar. Não, mas teoricamente você que está alimentando. Eu que alimento, a IA dele. IA dele. Exatamente. Se você não alimentar, ele vai trabalhar com os dados que ele tem, que são muito rasos. Se você alimentar errado, vai ser pior ainda. Agora, entendi tudo isso aí. Agora sim. Só ia falar você queria saber do cara que tem pouco dinheiro. Como que ele faz? Isso. Legal. Aí vou explicar agora pro cara que tem pouco dinheiro como que ele tem que fazer. Essas palavras... Vamos mensurar aqui que é pouco dinheiro, vai. Vamos colocar um número aqui. Até R$3.000, R$4.000 é pouco dinheiro. A gente aqui põe pelo menos 100 e poucos mil. E gasta pelo menos 6 mil por dia. E gasta tudo, praticamente. Então o cara que botou R$3.000, não vai dar. O clique que a gente paga aqui, Bando, é uma média de R$20. Então um cara que botou R$3.000 vai acabar rapidinho. E a cada 100 cliques gera uma conversão. Só fazer as contas. Esse cara que tem pouca verba, ele não pode disputar nas mesmas palavras que a minha, que a gente chama de palavras de fundo de funil. O que é o fundo de funil? É aquela palavra que está pronta para o comprador fechar com você, que é empresa de limpeza em São Paulo. Esse cara que está buscando empresa de limpeza em São Paulo, ele já está buscando um fornecedor para cotar. Diferente do cara que está digitando, sei lá, como limpar meu condomínio. Esse cara não está querendo contratar a empresa ainda, ele está querendo saber como limpa. Eu tenho que trabalhar com palavras que não são essas palavras fundo de funil, são palavras menos concorridas. Por exemplo, a gente teve o caso agora das escolas.
Se eu, em vez de colocar uma palavra segurança patrimonial em São Paulo, eu colocar segurança patrimonial para escolas, essa palavra ela é menos disputada. Então ela é uma palavra mais barata. É específico, né? Isso. Se eu coloco uma outra palavra, quando a gente fala palavra, é o contexto inteiro, tá? A frase. Por exemplo, quais as vantagens de terceirizar com uma empresa de limpeza? Isso é uma palavra ampla, ela é muito menos concorrida. Só que aí qual que é a grande estratégia? Quando o cara clica lá, ele tem que cair numa página de conteúdo que explica qual que é as vantagens de terceirizar. E não necessariamente ele vai, naquele momento ali, virar um lead seu. Só que quando o cara entrou no teu site, você consegue rastrear ele, tanto pelo Facebook quanto pelo Google. E uma vez que ele entrou no teu site, você consegue gerar conteúdo para ele para sempre. Na rede social, no Instagram, que é o remarketing. Então, muitas vezes, a grande sacada não é você gastar para converter, é você gastar para achar as pessoas corretas, que são os possíveis compradores, mas que ainda não estão no momento correto e que não está numa concorrência, e você depois fica gerando conteúdo para ele, no YouTube, no Instagram, no Facebook, até o momento que ele queira converter com você. E aí você vai pagar muito mais barato do que você ficar disputando comigo, com o Gossil, com o Souza Lima e todos os outros. Legal. Mas, ô Lucas, eu fico pensando, já aplico algumas agências. Onde contrata um cara que tem essa expertise toda de fazer... Não vou achar em agência, obviamente, porque é mais provável que passaram-se 3 ou 4 agências lá e ninguém trouxe essas dicas valiosas que você está trazendo aqui pro canal. Né? É óbvio, acho que você falou com vários empresários e você vê que muitos profissionais não têm essa expertise. Onde a gente encontra um profissional que tenha o mínimo de inteligência essa expertise, essa prática do dia a dia como você? Onde você encontra? Não sei. Não sei. Mas deve ter algum lugar, não é possível que você seja o único do universo, né? Não, pelo contrário. Tem muito cara bom. Hoje, assim, eu me denomino um profissional de growth, que a gente chama. Eu não sou o cara do Google, eu não sou o cara das redes sociais, eu sou um cara de crescimento de empresa. Entendo de vendas, entendo da parte digital e tudo é estratégia de aquisição. Se você mandar eu fazer um banner offline no meio da rodovia, a minha cabeça está voltado para anúncio, conversão da mesma forma. Então você tem que procurar um profissional que a gente chama de hoje profissional de growth. Growth a palavra, a tradução é crescimento. Que ele entenda de todos os canais e como performar atrás dele. Se você procurar um cara de mídia social, você está procurando um cara que sabe mexer na ferramenta, sabe postar, mas não necessariamente essa estratégia está dentro de um contexto de venda, que ela é pensado de ponta a ponta de como que o lead vai chegar lá. E a grande dificuldade quando você lida com uma agência é que você não é especialista em marketing digital. Então como é que você vai saber se a agência está fazendo uma estratégia correta ou não dentro daquilo que ela se propõe a fazer? E a agência ela tem uma grande dificuldade que é, ela atende vários segmentos. Ela atende o segmento, por exemplo, da floricultura. Aí ela coloca um anúncio lá, dê uma flor para sua esposa. Ela anuncia para mulheres, para homens no caso, a maioria tem esposa de determinada faixa etária e vende muito fácil. E dá certo sem muito esforço. Quando ela cai para um segmento igual ao nosso, que é concorrido, difícil achar o comprador correto, falar com a pessoa correta, muitas vezes ela tenta utilizar das mesmas estratégias. Porque no fundo, a floricultura e você pagam quase a mesma coisa. Para quem que ela vai dar prioridade? Para o cara que é mais fácil. Para você, muitas vezes ela deixa de lado, vai falar que o segmento é ruim, que não dá certo, mas dá certo. Poxa, aqui na Prime Video a gente gera 800 cotações por mês de pedidos através do Google. Que dá certo, dá. Mas muitas vezes você vai ter que procurar uma agência voltada para growth, para vendas. Se a agência talvez for falar de branding, é muito perigoso. A agência tem que entregar vendas na ponta. Eu acho que tem que ter as duas coisas em paralelo, algumas prioridades, né? Mas, por exemplo, assim, essas ferramentas do Google, existe algum curso dentro do Google que a pessoa conheça? Preciso informar o Google para isso, preciso fazer todos esses dados. Existem cursos para isso disponíveis? Como é que você se qualifica? Eu quero treinar um profissional meu para ser um Lucas. Existe curso para isso? Existe as certificações, Google, Facebook que é o Blueprint, existem certificações para todo mundo, existem os cursos, mas sabe qual que é o melhor local que tem? A central de ajuda. Sabe o que é a central de ajuda? É o FAQ do Google. Ele explica tudo, bando, de como que funciona. Assim, se você é um profissional do Google e você não leu a central de ajuda, você tá comendo bola, porque ela explica tudo, todas as ferramentas, o porquê explica, como é que funciona,
como é que funciona o algoritmo que você tem que fazer. É gratuito, é central de ajuda. Porque o Google, ele sabe que se você não performar dentro da ferramenta Vai dele, deixar de investir, né? você vai deixar de investir. Então ele entrega um baita conteúdo dentro da central de ajuda para que você faça lá. Agora, você tem que ter, acho que o que diferencia um profissional que entrega um resultado de um que às vezes não entrega. Você tem um profissional que ele é o ferramenteiro. O que ele é o ferramenteiro? Ele é especialista em Google. Então ele sabe onde clica, o que cada ferramenta faz, os botões, mas ele muitas vezes ele esquece de entender do cliente, ele esquece de entender de vendas, de persuasão, do copyright, né, que é a escrita persuasiva, de pensar na jornada do cliente. Quantas vezes eu vejo um anúncio legal pra caramba lá, no nosso mercado de terceirização. Aí quando o cara cai num site horrível, que não tem formulário, bando, às vezes o site. Tem uma empresa grande, uma das 10 maiores do nosso setor, quando eu clico lá no anúncio dela, cai numa página falando do serviço e não tem um anúncio. Aí, talvez seja... Não sei se é muito otimismo do cara do marketing achar que o comprador vai cair nessa página e depois vai ficar percorrendo o site tentando achar onde é o lugar que entrega o orçamento. Então, assim, o cara tem que entender de aquisição de clientes. Comunicação, persuasão, design, Não que é vai ser muito um cara importante. técnico, né? Senão ele vai ser o ferramenteiro. Ele é o cara do Google. Só que se não tiver alguém orientando ele de comunicação e tudo mais, não vai funcionar. Se não tivesse feeling de vendas, Você pode fazer a melhor campanha do mundo no quesito ferramenta. Se você fizer um anúncio que as pessoas olham e não clicam, o Google ele fala assim, calma aí, esse anúncio do bando, ele tá pagando uma grana. Eu coloco ele na primeira página e todo mundo que olha esse anúncio não clica. Esse anúncio dele não tem nada a ver, então o Google tá perdendo dinheiro. Ele vai falar assim, cara, deixa eu botar o do Lucas, porque o do Lucas as pessoas clicam. Aí o que o cara ele coloca no anúncio? Ele vai fazer um anúncio para você, Megavig. Aí ele coloca o que no anúncio? Megavig, empresa de terceirização em São Paulo. Esse é o seu anúncio. O anúncio da outra empresa do lado é empresa de terceirização especial. Ele pegou a busca do cara lá, especialista na indústria química. SLA de garantia, ele coloca os benefícios no anúncio. Qual que o comprador vai clicar? O que fala o nome da sua empresa, que muitas vezes não conhece, ou que tem os 3 benefícios principais da empresa? Tem orçamento em 24 horas, SLA contratual em garantia, as 10 melhores empresas, sei lá, colocou os benefícios. Então, esse cara do marketing ele tem que entender de persuasão e de todo esse leque para ele ser um bom profissional. Ou ele tem que estar numa equipe multidisciplinar que consiga corrigir o que ele não é bom. hoje a PrimeBit tem quantos clientes? A gente tem ativos, empresas na plataforma cadastradas 500, clientes ativos cerca de 230, e o que a gente chama dos premiums, que são os clientes que pagam um valor alto, que a gente considera dentro da assinatura, cerca de 81 clientes. Vamos falar de todos esses clientes aqui. Hoje, lógico, muitos conversam com você por telefone, muitos conversam com você e pedem dicas de marketing, porque já fizeram curso com você através do Bootcamp de marketing de vendas. Como é que ele hoje fala assim, Lucas, me ajuda? Como é que hoje fala assim, não, eu te ajudo através da PrimeBit. Quando ele pede uma ajuda diferente vamos supor que estivesse pedindo hoje. Lucas, me indica um profissional de growth para o Google. Como é que você orienta esse profissional, aonde buscar? Porque assim, acha no LinkedIn um profissional como esse, acha num painel de um anúncio de mercado. Porque, Você tá querendo achar um profissional de growth, né? Tô. Você tá. Mas eu quero, na verdade, assim, o que eu estou entendendo agora, que eu quero trazer para você, porque não adianta você trazer uma agência também, ele pode trazer seu criativo, ser um cara de design, fazer todo esse trabalho de campanha, se você não tem esse investimento no Google, que eu acho que é tão importante, Sim. e eu acho que eu não sei investir. Mas também não queria investir, sei lá, 10, 15, 20 mil reais, como eu não sou especialista, deixar na mão de uma agência, como você bem disse. Eu precisaria ter pelo menos alguém do meu lado para dizer assim para a agência, dar o direcionamento, o que eu quero. Porque se eu não tiver talvez a inteligência, vamos supor, é que você está me dando um monte de insights agora, eu vou fazer uma reunião amanhã com a agência, assim, você assistiu o podcast da Terceira Venda? Então assista e você me fala se você concorda ou não concorda, se você tem um especialista de growth no seu time para me atender. Acho que você me deu um insight, acho que todo mundo poderia fazer isso. Fazer isso também. Quanto que custa um vendedor bom no mercado? Bom. Que entrega resultado. Não precisa ser o melhor, o All-Star, mas um bom.
Ah, na faixa de 2 casas decimais, assim, de 10 a 12 mil, bom, vai. Agora pensa o seguinte, quantos vendedores bons tem? Bastante. Tem Tem bastante vendedor bom, bastante, numa questão tem. de número. Quantos caras de growth bom tem no mercado? Não Poucos. tenho a mínima ideia. Poucos. São muito poucos. Então esse cara custa muito caro. Ele tá nas 2 casas decimais, o cara bom custa caro. Então assim, É. difícil uma empresa, talvez, uma empresa grande, talvez no tamanho de uma Mega Vig, uma empresa do tamanho das maiores ali, uma Ganá da vida, faz sentido ter esse cara lá dentro. Mas o cliente pequenininho, não faz sentido ele pagar 12 pau num cara, 15 pau num cara de growth. Ele vai ter que ir para uma agência. E a gente tá falando que a agência não funciona, mas tem agências boas. Tem agências que têm esse viés, agora estão surgindo mais que tem esse viés de vendas, mais do que de branding e rede social por si só, que o cara vai ficar te vendendo o número de post. Então você vai ter que fazer entrevista com a agência. Quando você me mostrou a agência, qual foi a primeira coisa que eu fiz com a agência? Que você me mostrou? Se ele tinha anúncio, né? Se ele tinha anúncio. Bando, porque como que a agência, e lá na WA acontecia, da agência querer me contratar para fazer prospecção ativa para ela. Eu falava, mas qual que é o serviço que você vende? Não, eu ajudo o nosso cliente a vender mais. Mas você tá querendo me contratar para vender mais? Você não sabe vender nem para você, como é que você vai contratar? Como é que você vai fechar com um cliente se você não sabe nem vender para você? Então o que acontece? Na maioria das vezes, a gente viu na tua agência que você estava querendo contratar, nem para ela mesma ela faz tráfego pago. Ela tem uma estratégia de growth agressiva, aquisição. Se ela não faz isso, dificilmente ela vai fazer isso para Então, você. como ela vai ter experiência, né? Exatamente. Porque hoje tá todo mundo empreendendo, principalmente nessa área do digital. Porque o cara que aprendeu a mexer na rede social, ele entende que ele sabe, legal, ele abre a agência dele. Então, primeiro, a agência faz isso para ela. Ela tem um processo de aquisição, time de vendas, é organizada nesse aspecto, ou ela leva tudo no Emberê? Né? É o dono que faz a venda e cai indicação. Senão ela é igual a tua empresa, mano. Você não precisa dela. Ela só vai fazer a rede, o post da rede social. Então você vai ter que achar uma agência que tem esse viés mais de vendas e aí fazer uma entrevista. Por exemplo, eu ajudo os clientes aqui no processo de marketing, não só o que tange a Prime Bid, mas o cliente da Prime Bid e o aluno do Bootcamp são dois públicos que qualquer dúvida que o cara tiver, seja entrevistar uma agência, perguntar, eu sou o cara que vou estar lá para ajudar. E se eu bater o olho na agência, meia hora de bate-papo, eu sei se o cara é enrolão ou se o cara sabe entregar o que ele tá falando. Porque aí é muito techniquez. Se o cara não souber o techniquez, ele não tem as ferramentas provavelmente para utilizar. E uma questão, que eu falo que, assim, que pra mim é o que me deixa talvez mais estressado. Porque eu, quando comecei a Privibid, eu contratei uma agência. Começou a dar certo, a dar determinado ponto. Era boa. Era boa, eu não tenho o que reclamar, eu não me arrependo de ter contratado. Mas onde eu acho que muitas vezes a agência ela morre? De não querer estudar sobre o teu produto, sobre o teu cliente. Ela quer ficar muito no superficial. Porque ela quer muito cliente. Imagina se ela for gastar um baita tempo de cada cliente. Ela só quer entregar relatório, né? Na época da WA, eu atendia todos os segmentos. Meu foco era terceirização, mas eu atendia software de WMS, tudo. Eu demorava um mês no processo imersivo dentro do cliente. Visitava o cliente, fazia reunião com o time comercial, fazia reunião com o time operacional, ia ver a operação do cliente. Porque senão, como é que eu vou fazer um script de vendas, contornar a objeção, se eu não sei o linguajar do cliente, o linguajar do comprador, quais são os desafios? E quando você vai falar para o cliente, a agência vai fazer a entrevista com você. Ah, ô fulano, empresa, bando, quais são os desafios do seu cliente? Ah, ele quer redução de custo, ele quer melhor atendimento, ele quer melhor prestação de serviço. É tudo muito genérico. Então, se o cara não se aprofundar, ele vai fazer um trabalho superficial e a probabilidade... Porque a gente fala que na prospecção o cara tem a mínima afinidade para o cara responder de uma forma verdadeira, né? Exatamente. Por que o cara vai responder de uma forma verdadeira para um cara que não conhece? Exatamente. Então, assim, você tem que entender do produto. Então, se a agência não está proposta a fazer isso, já saiba, igual tem empresa que vai fazer um trabalho de caixinha, tem agência de caixinha também. Ela vai te entregar um serviço de caixinha. Se você quer um serviço mais premium, um trabalho de growth, aquisição, o cara vai olhar o teu site, vai olhar a taxa de conversão, vai te entregar número lá na ponta, que para mim o que a agência tem que entregar toda semana é assim, bando, 1.500 pessoas entraram no teu site, dessas 1.500 pessoas, 50% veio do Google, 30% veio do Facebook, porque tudo isso dá. X% veio do Bing, X% veio de todos os locais. Então, esses canais onde estão trazendo essas pessoas. Das pessoas que entraram no site, sua taxa de rejeição é de 95%, então a gente tem que melhorar a experiência dentro do site, porque isso vai te atrapalhar no Google lá na frente. Das que estão entrando no site, só 30% estão caindo na página de contato, então a gente tem que melhorar o conteúdo, ou provavelmente essas pessoas chegaram aqui com outro objetivo que a gente não conseguiu cumprir, então vamos ter que olhar os canais lá na ponta, quais são as mensagens.
Depois que esse cara chegou na página do contato, só 12% converteu. Então, será que o nosso formulário está otimizado? Será que ele tem uma jornada boa? Vamos dar uma olhada no mapa de calor? Depois que converteu, quantos leads são qualificados? E desses que são qualificados, quais são os canais de origem que eles vieram para a gente poder aumentar o investimento deles? Se o cara não tiver esse tipo de bate-papo com você, e ele só ficar assim, ah não, 10 curtidas, 1000 curtidas, Só entrega o relatório. 1000 visitantes no site, te entrega um relatório, mas não faz essa parte da estratégia, você tá gastando dinheiro, Porque você não é o especialista. A agência tem que te guiar, e também ela não pode ser muito tecnês, ela tem que falar a linguajar do cliente. Vale a pena gastar mais dinheiro no Google do que no Facebook, porque no Facebook traz muito visitante, mas pouca gente para converter, então vamos gastar mais no Google. Hoje uma agência junto com o Google e SDR, a gente fala um tripé, vai dizer assim, né? Não sei se é bem um tripé, se eu tô meio, não sei, acho que não chega a ser um tripé, não tem nada a ver, mas quando você tem a estratégia de Google, aí você faz toda essa parte de lead, de conversão e tal, e aí você chega num SDR. Esse cara do SDR tem que estar muito aliado com aquilo que você está se propondo com estratégia de Google, ou não tem nada a ver? Tem porque o SDR, na maioria das vezes o pessoal utiliza o SDR de uma forma híbrida, onde ele faz o trabalho de prospecção ativa, mas ele também atende os leads inbound. Por exemplo, aqui na Prime Bid, Bando, a gente tem um SLA de 15 minutos. 15 minutos é o quê? Quando chega um lead, eles têm 15 minutos para começar a colocar esse lead na jornada de vendas. O que é? Pesquisar sobre esse cara, entrar no site, olhar no Street View, ver se esse cara não é um concorrente, fazer um mapeamento desse cara nas redes sociais para entender um pouquinho do cenário dele. Depois de 30 minutos ele tem que fazer a primeira ligação para qualificar em até 1 hora. Ah, Lucas, mas por que tem que ter esse Caxias? Porque é time, Bando. O síndico foi lá, entrou na portaria, o porteiro tá dormindo, eu vou trocar essa empresa. Ele vai lá no Google, acha... calor, né? Ele foi lá no site de 5 e digitou no Google, encontrou 5 empresas, mandou o formulário de cada uma. Uma entrou em contato só amanhã, uma de noite, uma depois de 3 dias. O cara que ligar mais rápido é o cara que vai ter mais abertura, porque é a hora que o síndico tá estressado com a empresa atual, vai te dar mais abertura, vai te dar uma resposta maior. Então, para mim, dos principais objetivos do SDR é fazer essa qualificação o mais rápido possível. E um dos motivos que as empresas mais perdem leads também é pela quantidade de tentativas. Tem uma pesquisa da MeTime, que é um benchmark de mercado para o mercado de inside sales, né, para o mercado de vendas, que fala que até a 8ª tentativa de ligação, ela tem um aumento significativo na sua conversão, quer dizer, de lead para reunião. Só que quantas tentativas você acha que um vendedor faz quando chega um lead ali no CRM dele até desistir? A média brasileira? Não sei. É 2. 2 ligações? 2 ligações. Chegou aí o lead, já vai pro próximo. Aí ele ligou hoje, aí não atendeu, aí ele liga amanhã, não atendeu, ele descartou o lead. A média é 2. Até a 8ª tentativa você tem aumento considerável. Muitas vezes ele não entendeu o quanto que a empresa investiu para chegar àquele lead, né? Não entendeu. Não entendeu, né? Não entendeu. Ele não entendeu, ou até ele não tem cobrança. Não sei, às vezes o cara tem muito lead, então ele vai dando prioridade pro que chega ali que tá mais fácil. Mas aqui eu sei exatamente o custo do lead. E eu sei o quanto é meu potencial de ganho num lead que eu vendo aqui dentro. Então, às vezes é R$1.000, R$2.000. Não pode perder lead. Não pode. E depois que a gente ainda tenta 8 vezes e descarta, depois de uma semana eles voltam nos mesmos leads, porque às vezes o cara entrou de férias, a gente tá ligando num telefone que por algum motivo não tava funcionando, e retorna com todo mundo e a gente consegue recuperar leads que a gente tinha perdido. Esse pouquinho em pouquinho, eu melhoro a estratégia aqui, eu aumento a tentativa aqui, eu faço uma estratégia de operação, lá na ponta do meu funil aumentou em 2, 3% a minha taxa de conversão. E para quem a gente trabalha num volume alto, isso é muito significativo. Lógico que é. Tô falando aí de 5, 6, 7 mil reais, que eu não posso desperdiçar. Então o SDR tem que estar alinhado com a estratégia de marketing digital inteiro. Principalmente para você que investe 100, 150 mil reais. Exatamente. Se deixar 5 mil reais Ainda mais quando você fala de SDR, mano, a gente fala de lead frio e lead quente, né? Lead quente é o cara que já tá ali no processo, o lead frio sendo bem chucro é o cara que não te conhece nunca. Mas hoje, quando se fala de estratégia de prospecção ativa, hoje o que tange o mercado nível A de vendas é o marketing fazer o aquecimento desse lead, e mesmo que ele não levante a mão pedindo a cotação, ali pedindo para abertura do bid, esse SDR não liga mais para o cara que está totalmente frio. Ele vai ligar para o cara que tem iniciativas dentro da sua jornada de vendas. Ele fala assim, Lucas, eu não entendi bulhufa daquilo que você falou. Vou te dar um exemplo aqui, por exemplo. Aqui a gente utiliza muito tempo o HubSpot como marketing. Aí, lembra que eu falei daquela campanha lá, qual as vantagens de terceirizar o serviço? O cara entrou no meu site,
Ele entrou no meu site, ele ficou tagueado. Eu sei todos os sites que, se ele entrar no meu site mais uma vez, o meu CRM pode mandar uma notificação, ou até mesmo, por exemplo, um lead que você deu como perdido. Se ele entra no teu site, é um bom motivo de você ligar para ele? Claro. Agora, Sempre, né? Se você não tem ferramenta. Pra descobrir, né? Agora, quando você tem a ferramenta, eu ligo pro cara e falo assim, Bando, tudo bom? É o Lucas aqui da WA, você falou comigo algum tempo atrás, eu tô te retornando para saber se você abriu alguma demanda, aí você fala assim, cara, eu acredito que eu tava no teu site agora há pouco, pô, cara, que coincidência, então vamos entender o que você tá precisando. Você tem tecnologia, a gente utiliza uma estratégia aqui que é da proposta. A gente manda a proposta para todos os clientes. E se eu te falar que às vezes o cliente, depois de 2, 3 meses que eu mandei a proposta, ele abre a minha proposta de novo? Na hora o meu vendedor liga. E cara, tudo bom? E aí, como é que estão as coisas aí? Cara, tava vendo a tua proposta porque eu falei com o Márcio aqui, a gente tá... É os times que dão os gatilhos pro meu pré-vendedor ou vendedor retomar o contato. Então É não que sua fica... proposta tá dentro da página, né? É, Tá dentro do seu site. eu fiz justamente para isso. Se você tem na verdade, se você tem, por exemplo, o Pipe Drive, você consegue taguear o clique dele na proposta. Então, mesmo que seja um anexo, você pode criar um link pro anexo que o cara clicou, seu CRM te avisa. Marcelo Bando clicou na sua proposta. Gatilho, o vendedor entra em contato. Então, tudo isso dá para você fazer. E um cara que abriu um e-mail marketing, por exemplo, a Yara começou comigo a estratégia de e-mail marketing. No Pipe Drive, que é um CRM barato, eu consigo colocar lá que se o cara abrir o mesmo e-mail marketing 4 vezes, mande uma notificação pro meu vendedor para ele fazer um contato com esse cara. Porque ele já tem alguma informação. Se o e-mail marketing é das vantagens da terceirização, eu posso ligar para ele e falar assim, Ban, tudo bom? Vi aqui que você abriu o e-mail marketing algumas vezes, queria saber se com alguma dúvida tem algo que eu posso te ajudar, ou se você não quer bater um papo sobre a terceirização. Sei lá, você tem contexto para entrar em contato com esse cara, e muitas vezes na prospecção fria você não tem. Legal. Tem muita abertura. E isso é um cara de growth. Esse é o cara de growth. Então, entender de venda, a jornada do cliente. O foco dele é a aquisição. Qual que é a melhor jornada para eu traçar com esse cara? Agora, o cara de growth e o cara de LDR, né, que é o cara de inteligência de mercado, Isso. são completamente diferentes. Né? Totalmente diferentes. O LDR é responsável por te entregar dados. Pra ser assertivo, segmento que está dando mais conversão, quantidade de tentativa. Ele vai te entregar dados para aí, talvez, o diretor melhorar a parte da estratégia dele. Alguns utilizam o cara do LDR para ser o pai do CRM, cobrar que as pessoas preencham, façam os processos, mas o cara de growth, ele pode operar sem um CRM, por exemplo. Vai operar só com tráfego. Ele é o cara que está focado em aquisição. Além do nosso segmento, quais são os segmentos que você conhece que investe muito na questão do growth, do Google mesmo? O growth... Tirando as grandes e-commerce, essas coisas assim, né? O growth, é que talvez as pessoas levem muito a considerar que a parte de growth é marketing, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem cases, por exemplo, que a gente chama que, por exemplo, um canal legal é o marketing de guerrilha. Sei lá, tem um case legal no livro Traction, que é o livro sobre tração e crescimento de empresas. Uma empresa lá, que era uma empresa muito famosa, fez um dos maiores eventos. Colocou lá 2, 3 mil pessoas, fez um evento de conteúdo tal. O concorrente gastou acho que 10 mil reais, lá sei lá, não sei quanto o valor, botou um caminhão na frente do evento e comprou um cubo de gelo gigantesco e fez uma brincadeira, que aquela empresa era uma fria. Marketing de guerrilha. Se isso é ético ou não, é uma outra discussão. Só que uma empresa gastou 1 milhão, 10 milhões, 5 milhões, outra empresa gastou 10 mil. E gerou um baita impacto. Né? Quando a gente fala de aparecer nas mídias, notícias, tudo, até por polêmicas, muitas vezes é esse cara de growth que está pensando, eu não tenho dinheiro, então vou ter que utilizar canais orgânicos. Como é que o meu canal orgânico vai chegar em outros patamares? Muitas vezes vai ser com a polêmica, muitas vezes vai ser fazendo uma estratégia mais agressiva. E quando a gente pensa nos segmentos, principalmente as startups entraram muito forte com essa perspectiva por um cenário. No começo, uma startup tem pouco dinheiro. Ela tem pouco dinheiro. Então ela tem que ser muito criativa na estratégia de aquisição de clientes dela. Ela tem pouco dinheiro e ela tem um dinheiro finito que eu preciso crescer, senão eu vou morrer. Porque o investidor foi lá e botou 1 milhão aqui na Prime Bid. Esse 1 milhão eu vou gastar em 1 ano. Então se em 1 ano eu não conseguir chegar nesse faturamento, eu vou morrer. Então eu preciso de estratégias agressivas, eu não posso ficar esperando a indicação acontecer, uma venda passiva. Eu tenho que ser agressivo. O próprio Airbnb, todo mundo conhece aqui o Airbnb. Estratégia de growth. Como que ele fazia a estratégia dele? Ele publicava os hotéis dele em outros sites de concorrente. Ele falou assim, cara, qual que é a má experiência do cliente quando ele vai alugar um quarto? É uma foto feia, pouca foto, uma foto embaçada, o cara tira uma foto que você não consegue entender o tamanho da casa.
Ele falou, a minha estratégia de growth vai ser tirar a melhor foto possível, vou contratar um fotógrafo profissional para tirar. Isso é growth. Ele olhou o cliente, olhou o que o cliente faltava, montou a estratégia e começou a fazer o processo de aquisição. O mercado de tecnologia e startup em geral é o que tem esse modelo mais aprimorado. Ô Lucas, eu vou falar assim, que eu conheço alguns diretores e gerentes no nosso segmento, acho que eu não vou dizer centenas, mas chega quase uma centena aí de grandes colegas. E nesse bate-papo de networking, até na próprio Bootcamp, quando eu converso com eles, eu não consigo ter deles esse tipo de conversa que eu tenho com você aqui. Na verdade, aqui eu só estou aprendendo, né? Mas eu não vejo que o nosso segmento está preparado para nessa. Você evoluído, mas assim, tem essa maturidade da questão do investimento em Google. Você acha que tem alguma razão para isso? Você acha que o nosso mercado ainda é meio old school? Ou se realmente o pessoal não se atentou a essa grande estratégia de Google ou não? Mas acontece que os diretores comerciais têm muita experiência no mercado, vendendo da mesma maneira que até então funciona até hoje, né? E quando a gente fala das grandes vendas, ela acontece de uma forma talvez mais relacional do que através talvez do marketing digital. Mas é uma virada muito abrupta para o diretor comercial que conhece de relacionamento, de vendas, negociação, ele fazer essa transição para conhecer desse mundo que eu estou trazendo agora, ele tem que despender muito tempo de conhecimento para começar a entrar nesse cenário. Então é uma mudança muito difícil dele fazer. E uma vez que a venda está acontecendo, ele está fechando grandes contas, talvez ele não se sinta ainda ameaçado para trocar. Talvez as empresas agora estão enxergando o olhar de marketing com um pouco mais de carinho do que era há 5 anos atrás, e agora talvez comece a chegar essa virada, porque a partir do momento que a gente começa a ter cases positivos, e eu vou citar aqui uma empresa que eu acho que faz um baita trabalho legal, que é a RS, principalmente da parte de marketing, eles investem uma grana em Google, tem um baita resultado, as outras empresas começam a olhar e falam assim, caramba, essa empresa aqui está crescendo e está investindo no digital, eu preciso também começar a olhar para isso. E é um processo que vai acontecendo no nosso mercado um pouco atrasado, mas que ele vai acontecer. Até o momento que as empresas que estiverem crescendo vão estar utilizando estratégias avançadas, e aí ou você investe em growth, marketing, Google e tudo mais, ou você vai começar a ficar para trás. Eu vejo que muitos colegas que eu tenho, nas empresas que eu já passei, né? Já passei por algumas empresas, e o cara do marketing nunca teve foco em vendas. Essa é a grande verdade. Ele fica com o RH. O cara tá lá com o RH, anunciando vaga, fazendo o dia do... Festa junina. Festa junina, é exatamente isso, né? É a festa do final do ano, funcionário que entrou, funcionário que saiu, trazendo algumas mídias de alguma informação de algum evento que participou. Mas eu nunca vi um marketing agressivo, de verdade mesmo, assim, cara, meu foco é vendas. Esse eu acho que é também, não vou dizer que é culpa do profissional do marketing, né? Talvez ele teria que trazer uma provocação maior para a sua diretoria comercial, para o seu CEO, para quem ele responder. Assim, pô, pessoal, o marketing não é só fazer papelaria, fazer adesivar carro, né? Essas coisas assim, fazer logozinho de uniforme. É importante, mas não é só isso, né? Não é só isso, né? Mas eu acho que talvez esse profissional de marketing também é porque ele também não estudou um Google, estudou mídias, ou ele é o cara do marketing ficou só no criativo, no design, essas coisas. Porque marketing é muito amplo também, né? É muito amplo, é muito amplo. Eu cursei um pouco de marketing na faculdade, e a faculdade, pelo menos na minha época, vou falar aí há 8 anos atrás, não falava nada do digital. Era da revista, era capa, era muito mais essa questão do rádio, da TV, ela te dá uma visão ampla, mas só vai aprender do digital, e assim, uma vantagem que eu tenho é que eu sou formado em programação, em análise de sistema. Então, hoje o marketing, todo esse processo, por exemplo, de conversão offline, aqui ele roda totalmente automático. Meu CRM se comunicando com o Google, o meu sistema se comunicando com o Google, tudo está integrado através da tecnologia. Então, isso facilita um pouco mais. Mas não foi você que programou, né? Foi. Essa parte do Google foi eu que programei. Eu tenho o meu sócio que faz a integração com a plataforma. Ó, programa sua parte aqui, eu programo a minha aqui, entendi. As duas vão se conectar. Mas você entender de programação me ajuda muito, porque, por exemplo, se eu quero fazer Você tem a lógica, né? Tem a lógica, eu sei programar. Se eu quero fazer um site, eu já vou com a cabeça eu vou fazer um site, eu vou fazer 2 páginas. Eu quero saber se o botão vermelho, as pessoas clicam mais do que o botão verde. Então eu vou fazer aqui, ó, que cada vez que a pessoa clicar, vai aparecer um botão diferente, e daqui 2 semanas eu vou saber se o botão vermelho tem mais clique que o botão verde. Eu não fico dependendo. Agora, imagina se eu tivesse que contratar
alguém para fazer o botão vermelho e o botão verde. Então isso me facilita muito. É muitas vezes a dificuldade que o cara do marketing, que às vezes só entende de Facebook e de Google, ele tem. Ele tem uma seara muito curta de tudo que ele pode fazer. Hoje a gente está fazendo estratégia de conteúdo, a gente cria uma máquina de geração de conteúdo que possa automático. Então, a gente vai criando essas alavancas com todo o conhecimento que a gente tem. Então, tecnologia, hoje, ainda eu não acho que é opcional, tá? Mas vou falar que é opcional. Mas daqui a pouco não vai ser mais. Você vai ter que ter um cara lá dentro, talvez. Vamos falar que na segurança não tenha operações especiais, forças especiais. Você vai ter que ter um cara de forças especiais dentro da tua empresa, que é o cara crânio de tecnologia, resolvendo esses pepinos. Você, como diretor comercial, trazendo a sua experiência, que é muito importante, entendendo de cliente, de jornada de cliente, de como que o cara compra, e um cara talvez transformando isso em pequenos projetos e implementando isso dentro da empresa. As sprints, né? Exatamente. Senão, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. O que mais que a gente pode saber do Google? O que mais que a gente pode saber do Google? Mano, eu gosto de fazer uma conta aqui que eu sempre fico às vezes pensando assim, e se eu fosse uma empresa de terceirização? Faz as contas comigo aqui, vamos fazer uma conta de padaria junto. Eu invisto cerca de 130, 140 mil em Google aqui. Eu gero uma média de 800 pedidos de cotação, 50% é qualificado. Então, 400 cotações que a gente sobe na plataforma. A gente tem uma média ali de 80 vendas do que virou cotação para o que é fechado em até 45 dias. O ticket médio nosso aqui vai girar em torno de 12 mil. Eu tenho contratos, a gente fechou um agora aqui para comemorar, que foi mais de 700 mil, mas eu também tenho muitos contratos de uma pessoa na limpeza, tudo. O ticket médio ele vai de 12 a 16 mil. Se eu pego esses 16 mil e multiplico vezes esses 80, quanto que dá? Vamos fazer 12 aqui vezes 80? Vamos fazer aqui de cabeça? É mais fácil. Né? 80 vendas vezes 16 mil. Se eu fosse uma empresa de terceirização e eu fechasse esses contratos, todo mês eu fecharia 1.280.000 de novos clientes. Todos os meses. Provavelmente, uma empresa grande deve, não sei se vende isso todos os meses. Não. Ou seja, talvez uma empresa que... Talvez a maior vende. Talvez ela venda porque contratos muito grandes. Tem 150 vendedores, então assim consegue... Se cada vendedor vender 10, 20, 30 mil, no final vai dar 1 milhão. Né? E aí eu pergunto, por que uma empresa não pode, uma empresa normal pode fazer esse aporte? Eu falo assim, cara, se você confia na tua empresa, no teu processo comercial, por que você não pode fazer esse investimento, financiar ali um aporte de empréstimo, botar no Google porque isso vai te trazer resultado? Porque aqui provavelmente seria esse cenário que eu fosse, né? Mas eu acredito também, talvez algumas empresas falam assim, não, só quero atender shopping center, só quero atender indústria química, então eu só quero atender contratos como a Heineken, a Ambev, e talvez eu não vou conseguir talvez fazer uma qualificação no Google. Então, acho que vai depender também do interesse da empresa, o propósito da empresa, assim, não, eu quero gerar mais demandas e mitigar meus riscos de só contratos gigantes porque a gente sabe, né? O contrato grande é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque você administrar um contrato desse tamanho e uma perda, então é assim, se você não souber fazer um bom provisionamento, a perda machuca bastante o fluxo de caixa. Porque você faz uma baixa de investimento, você tem que contratar pessoas, back-office, você tem um custo indireto que se aumenta. Você contrata lá 50 pessoas para gerar um contrato desse tamanho, de 4, 5 milhões. Perdeu o contrato, além do direto que você manda todo mundo embora, que são os funcionários diretos que estão na ponta, você tem que mandar a crise administrativa embora também. Então, às vezes vale mais, como qualquer um sabe, vale mais você ter 10 contratos de 100 mil do que um contrato de 1 milhão, né? Exatamente. Vai dentro da estratégia. Então vai dar estratégia. Você sabe como eu fui aprender de Google? Não tenho a mínima ideia. Eu tinha o mesmo... WA. Não. Eu tava na WA, mas já com o produto Prime Bid, eu tinha uma agência que fazia isso por mim, que eu já tinha o modelo pronto. Aí eu falava assim, caramba, por que tem tanto currículo? Aí a agência me falava assim, não, é normal, é do segmento, muita gente procurando empresa. Cara, não é possível. O fato de não saber o porquê das coisas me incomodava muito. Aí eu falei assim, cara, deixa eu dar... Agência, me dá o contato do Google aqui, a conta aqui. Aí me colocaram lá, foi a pior coisa que eles fizeram na vida, né? Aí eu fui começar a fuxicar lá. Aí olha relatório, clica em botão e não sabe pra onde vai. Aí eu achei um lugar. Aí tava escrito assim, 92% dos seus acessos vem de celular. Aí o cara da agência, ele viu que ele fez a pior coisa do mundo. Porque aí eu ligava pra ele e falava assim,
Felipe, por que que a maioria dos contatos vem pelo celular? Ah, não, porque eu vi aqui no relatório do Google, porque as buscas acontecem muito mais pelo celular do que pelo desktop. Então, mas Mas a empresa não o procura. comprador, ele tá no celular contratando o serviço de portaria e segurança? Ah, é o que o Google disse, que tem mais busca. Eu falei assim, vamos cortar. Ah, mas vai impactar no resultado. Não importa. Corta. Aí cortou. Aí de repente começou a melhorar. Aí eu comecei a olhar os públicos que Mas você acessavam. colocou o quê? Não quero mais. Aí eu falei assim, ó, eu não ligo de impactar. Eu quero testar. Corta mobile. Eu não quero que as pessoas cliquem no celular. Aí o resultado começou a melhorar. Aí eu falei assim, ô fulano, eu achei um lugar que eu conseguia ver as palavras que eu anunciava, só que eu conseguia ver os termos que as pessoas buscavam para chegar nessa palavra. Eu falei, por que o cara que colocou aqui caixa d'água, limpeza de caixa d'água, eu tô aparecendo para ele? Ah, não, porque a gente tem que negativar. Então, mas essa caixa d'água aqui apareceu há um mês atrás, o cara fez essa busca. Em quanto tempo vocês negativam as palavras? Ah, não, pelo menos uma vez por mês eu tenho pouco dinheiro. Se esse cara clicar 3 vezes no meu anúncio, já me matou. Aí ficava eu todo dia negativando as palavras lá. Aí eu falei assim, Tava caramba. trabalhando pros caras. Cara, eles foram sensacionais comigo porque foi o start da Prime Bid, assim. Mas me deu gatilho de eu entender que, assim, se o meu negócio é vendas, é crescimento, é marketing, eu não posso terceirizar algo que é core do meu negócio. Que é atividade fim, né? Atividade fim do meu negócio. Eu não posso depender de alguém. E não vai existir ninguém mais interessado do que eu sei que meu dinheiro tá indo lá, em fazer um bom trabalho aqui. Aí eu falei assim, não acabou com a gente, mas assim, eu vou entender tudo disso aqui agora. Aí compra 1 milhão de cursos, lê a central de ajudas, mexe, e de repente começa a vir um resultado que eu nunca tinha tido. Mas é desse inconformismo que acaba saindo essa zona de conforto, né? De você não tá, cara, não é possível que não funciona. Nos outros mercados funciona, a tecnologia funciona. Por que o nosso mercado não funciona se eu sei que o comprador também busca pelo Google? Eu só não sei o como fazer, mas dá para fazer mesmo. Eu preciso agora aprender o como. E é isso aí, vai fazendo o curso. Vai aprendendo com outros segmentos, vai entendendo as boas práticas, começa a frequentar ambientes que as pessoas conversam a mesma coisa que você. Aí quando você vê, poxa, você já conhece bastante. Ainda, eu vou falar assim, se eu olhar para o mercado de growth, tecnologia, marketing, eu devo conhecer uns 20%. Tem cara aí muito bom. Eu conheço uns 20. Enfim. Mas é os 20 que já dão resultado para mim, já pelo menos. Mas é um baita mercado. E se você fazer o meu jabá aqui agora, o cliente que é para IBID, o cliente que é Bootcamp, é o cara que pode agora ligar para mim aqui e falar assim, Lucas, pode dar uma olhada na minha campanha? Eu vou ter o maior prazer de olhar o cara. Porque eu quero ajudar o cara a vender mais. Aqui na Prime Bid, meu objetivo não é gerar lead, é fazer o cara vender. Seja por lead, seja ajudando ele, melhorando o script de vendas, ajudando ele a contratar vendedor. Agora, quem não é, vai ter que fazer o bootcamp ou vai ter que virar cliente da Prime Bid, né, Mandão? Pessoal, morro de inveja, porque eu sou privilegiado, tô aqui. É. Quando a gente ligar o canal, eu vou pegar esse cara na curva. Assim. Mas o mais legal de tudo aqui, que aqui no canal do Terceira Venda, nos acompanha, porque assim, a cada semana a gente vai trazer mais dicas, né, Lucas? Vai trazer alguns convidados especiais aqui. Tenho certeza que a gente vai trazer muito valor para vocês. Dica de ouro. Se você vai contratar uma agência, veja se ela faça tráfego pago. Eu vou ensinar como é que você faz para ver se a agência faz tráfego pago. A Yara aqui vai colocar aqui a busca aqui. Você vai escrever no Google assim, ó, Facebook Ads Library. Vai digitar isso no Google, vai aparecer a primeira página lá, Facebook Ads Library. Você vai clicar lá e você vai colocar o nome da agência, como ela tá no Instagram ou no Facebook. Aí você vai clicar lá no nome dela e aí o Facebook vai te mostrar todos os anúncios ativos que ela tem. Se ela não tiver nenhum ou tiver 1 ou 2, meio caminho andado para você ser a cobaia de teste dela. Mas você tá falando, quando você fala Facebook, porque está atrelado ao Google, né? Mas se ela fez seu anúncio, por exemplo, só no LinkedIn? Não vai aparecer, né? Só no LinkedIn não, mas se ela fez no Google, você ainda vai colocar aí, Google Ads Library, vou pedir pra Yara também colocar, e você consegue ver tudo que ela anuncia no Google também. Agora, muito difícil alguém anunciar no LinkedIn e não anunciar no Google e no Facebook. Que são os o Google é o melhor canal que tem. Facebook, segundo melhor, LinkedIn, muito difícil, que é muito caro o clique no LinkedIn. Se ela não faz anúncio, alguma coisa de errado tem. Você faz anúncio pago no LinkedIn? Não. Clique muito caro, É? ainda a segmentação eu não achei, porque a gente chama isso de campanha de... Tem a campanha de intenção e a campanha de atração, né? A campanha de intenção é quando o comprador intencionalmente está buscando por algo. Então, no Google, é o que a gente chama de intenção. Ele foi no Google e digitou empresa de segurança em São Paulo e ele me achou. Ele está no momento correto.
No LinkedIn, ele não tá lá para procurar uma empresa de terceirização. Vai aparecer o meu anúncio no meio do feed dele. Então eu vou interromper a jornada dele, que ele não tá buscando por uma empresa oferecendo algo para ele. A questão é se eu quero pegar esse cara no momento que ele não tá buscando por uma empresa de terceirização. Então aqui na Prime Video eu foco em canais de intenção porque trazem uma conversão melhor pro meu cliente. Muita dica, né, Bando? Dá pra fazer uma parte 2 aqui já, né? Mas vai ficar muito longo aqui. Mas para resumir assim, a gente falou desde o início, a empresa que toca o telefone e a empresa que não toca o telefone. Então, quando você faz uma estratégia de Google, você fala assim, já que não toca o telefone, eu vou buscar quem, para onde que tá querendo tocar, que eu vou pegar ele no meio do caminho, não é isso? Exatamente. E eu pergunto muito pro empresário assim, legal, você montou um site lindo, você tem uma empresa linda aqui, só que você tá no meio de 20 mil concorrentes. Como é que o concorrente, se ele quiser achar uma empresa de segurança, ele acha você? Porque ele vai tocar na empresa que ele... Vamos supor, aquelas grandes empresas, ele vai realmente ligar. Porque ele sabe o nome. Sempre pesquisar na internet. Agora, aquele outro que ele vai realmente... quero, além dessas, quem são? Você, ali, ao invés de eu esperar tocar, eu tenho que buscar esse cara. Ó, você não precisa ligar pra mim não, que eu vou te buscar aqui, né? Exatamente. Eu tô na hora, isso. Tá na hora certa, no momento certo. É isso. Tem poucas oportunidades. Quando alguém busca, você tem que estar na hora certa, no momento certo. Olha. Fechado, Bandão? Fechado. Pessoal, acho que merece uma parte 2, parte 3, né? A gente faz a parte 2 aqui. Vou trazer um cara top desse mercado aqui. Vamos. De growth. Mas não, tem que ser um cara mais top, porque eu quero ficar só ouvindo aqui. Fácil. Porque aquela vez lá que veio o Gabriel, foi tanta sopa de letrinha aqui que eu passei vergonha, pessoal. É verdade. Depois vocês assistem o canal que eu passei vergonha, porque foi tanto LTV, LTV. Não, essas aí eu sei, mas vocês falaram umas diferentes OKR. lá. Esse eu não sabia. Valeu, pessoal. Até a próxima quarta, então. Abraço, pessoal. Valeu. Tchau.